Oi, Antônio, tudo bom? Oi, Lu. Vamos aguardar uns minutinhos, o pessoal tá entrando. Oi, Antônio. Oi, Bia. Oi, Tati. Claudinha. Boa noite. Oi, Lu. Ari, se comporte, viu? Obrigada. Tava com saudade de você. Vitor, seja bem-vindo. Perguntas só no final, viu, Vitor? Ó, que prestígio. Boa noite, my love. Ronei, seja muito bem-vindo. Então, iniciadas 20 horas. Muito obrigada, viu, Vitor?
São 20 horas, a gente tinha combinado que ia começar às 20 a live. Tem muita gente que não vai conseguir acessar agora, mas vai ficar gravado, então vai poder assistir depois. E plagiando um escritor, Eduardo Ferraz, ele publicou um livro que o título do livro era Agente de Resultado. E depois que eu participei da live lá com o pessoal da Rebotec e o pessoal lá do grupo da Asperact pediu muito para que tivessem outras lives, eu comecei a buscar temas. E aí, pensando no título desse livro de Eduardo Ferraz, eu decidi criar um projeto que seriam lives semanais com pessoas de resultado, profissionais da nossa área, altamente gabaritados no mercado, consolidados, e que poderiam expressar algum tipo de esclarecimento ou que pudessem dar algumas dicas para vocês. Muita gente aí está na faculdade ainda ou está perto de se formar e às vezes não sabe para que lado atirar, não é verdade? Então, a engenharia é vasta, tem várias áreas de atuação e eu acho que vai ser muito esclarecedor esse projeto porque vai permitir a vocês que visualizem ramos que às vezes vocês nem imaginaram que pudessem atuar. Por exemplo, a gente vai ter lives aqui falando sobre licitações de obras públicas, a gente vai ter lives tratando de projetos de estrutura em madeira, a gente vai ter lives tratando de projetos estruturais em concreto armado ou estruturas metálicas. Eu pensei também em trazer alguém da área de campo para falar um pouco sobre a atuação no canteiro de obra, que muita gente não tem expertise, não consegue estagiar, não tem acesso a esse tipo de informação, e eu acredito que vai ser muito válido. E a partir dessas lives, conforme eu for sentindo a demanda de vocês, a gente pode fazer novas lives ou partir até para desenvolvimento de algum curso, alguma coisa assim que possa acrescentar na carreira de vocês, porque a gente está atrás de conhecimento, de agregar cada vez mais no nosso currículo e nos tornarmos profissionais bem qualificados para conseguir competir nesse mercado que está cada vez mais acirrado. E a gente vem aí enfrentando uma pandemia, muita gente perdeu emprego, não tem perspectiva, às vezes acha que não tem oportunidade, de repente nessas lives pode até surgir um interesse ou uma ideia que venha provocar e de repente um novo projeto, um engajamento na vida de vocês e que vocês comecem a empreender também nas áreas. Enfim, eu desejo muito sucesso a todos e espero que vocês gostem e podem fazer perguntas que no final o professor vai responder para vocês. Então, conforme foi divulgado, hoje eu trouxe para vocês a participação do professor e engenheiro especialista, né, em orçamento e planejamento de obras e atua na área de infraestrutura, pavimentação, contenções e pontes. Então, eu acho que vai ser bem interessante. Não é uma área corriqueira do nosso dia a dia, então tem gente que nunca teve acesso a esse tipo de informação. Hoje vai ser a oportunidade de vocês de conferir. Eu vou convidar agora o professor Giovanni Gonçalves. Ele é diretor da Referencial Engenharia e Construção. E ele vai prestar para a gente aqui alguns esclarecimentos. Vamos começar? Deixa eu enviar o convite aqui para ele. Um minutinho só. Boa noite, professor. Boa noite, Monique. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Pessoal, diretamente de Manaus, professor Giovanni Gonçalves. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação e a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E se prepare que eu vou fazer uma série de questionamentos e eu espero que você possa esclarecer para o pessoal algumas dúvidas. Sim. Primeiramente, professor, eu gostaria que o senhor esclarecesse sobre o mercado na área de infraestrutura e pavimentação. Qual é o perfil do profissional para atuar nessa área? Então, assim, essa questão do mercado de infraestrutura é algo assim que é necessário o profissional ser muito proativo, porque é uma área que demanda, ainda mais aqui na nossa região, que nós temos a limitação do nosso período de trabalho.
que aqui no Amazonas o verão ele dura cerca de 4 a 5 meses apenas. O restante do ano nós ficamos impossibilitados por questões climáticas de trabalhar. Mas acredito que mesmo na Bahia, no seu estado, que não tem essa questão climática de ocorrência de chuvas, é uma área assim que é muito exige muito do profissional porque nós não temos um canteiro fixo como é numa obra de construção civil. O canteiro sempre fica em movimento, tanto que o jargão do campo nós chamamos de obras de trecho, né? Então, assim, precisa justamente o profissional ele ter essa proatividade e essa disposição de estar num ramo em que ele vai estar sempre com um contato, um progresso o desenvolvimento dos trabalhos dele, da obra, e também não deixa de ser um trabalho pesado, por conta de movimentação com máquinas pesadas, grandes estruturas, quando nós vamos, no caso, uma construção de uma ponte ou então de uma contenção. E também eu deixo, assim, o nosso mercado da engenharia sempre foi muito machista também. Mas nem por isso, hoje nós vemos também, eu conheço duas engenheiras muito qualificadas também, que elas hoje atuam nessa área de infraestrutura. Também, assim, para as mulheres que pensam, que gostam, têm afinidade com essa área, não desanimar também, porque tem sim também oportunidade para as mulheres nessa área. Então, assim, o principal que eu vejo é a proatividade e o interesse, como é em qualquer área da engenharia. Para quem não sabe, o professor Giovanni, ele é de Manaus e ele trabalha exclusivamente com essa parte de infraestrutura, o pessoal que está conectando agora. Ele também foi professor voluntário na Universidade Federal do Amazonas. Ele é formado pela Universidade Federal do Amazonas. E, Giovanni, eu queria saber, como é que você se preparou profissionalmente para chegar ao patamar que você alcançou hoje da diretoria, do empreendedorismo, de montar a sua empresa para trabalhar nessa área? O que você precisou? Quais foram os requisitos necessários? Acaba que, assim, minha história profissional dentro da engenharia, eu sempre tive o desejo de ser engenheiro. Acaba que também foi por influência do meu pai, que também foi engenheiro, era engenheiro. Eu ingressei na faculdade de engenharia também. E ao longo do curso de engenharia, minha primeira oportunidade de estágio que eu tive foi numa grande obra também, que foi a construção da ponte Manaus-Iranduba aqui, a ponte estaiada sobre o Rio Negro. Eu estagiei lá quase 2 anos e lá eu acompanhei praticamente todas as etapas da construção da ponte. Então, assim, desde o início eu já fiquei deslumbrado assim com essa grande movimentação, esses desafios que a gente vê nessas obras de infraestrutura. E ao longo do curso eu fui tendo as disciplinas direcionadas dessa área, começando pela topografia, onde ali eu também tive uma grande afinidade com a topografia as matérias seguintes que topografia era pré-requisito, como projeto geométrico de estradas, obras de estradas e de terra, pavimentação, aeroportos. Então essa área de infraestrutura sempre foi me encantando. Então, assim, foi meio que natural e, ao mesmo tempo, despertando aquele interesse em atuar nessa área. E eu fui procurando sempre me qualificar, fazendo cursos, assistindo palestras e, principalmente, ao longo da faculdade, estudando bem nessas disciplinas para que eu pudesse ser capacitado de atuar nessa área. E quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi justamente atrás de uma oportunidade de emprego nessa área para eu poder entrar e ser inserido nessa área de infraestrutura. Bacana, meus parabéns. Seguindo aí nessa questão da topografia, a gente sabe que na parte de infraestrutura, a gente não fala só da questão da pavimentação em si. Tem várias disciplinas afins que estão envolvidas. E eu queria que você citasse os pré-requisitos necessários para que o profissional esteja habilitado a atuar. Então, eu, o meu exemplo, eu acredito que o profissional que queira atuar na área de infraestrutura, ele deve ter uma boa base, ele deve ter uma boa base e procurar sempre estar por dentro das áreas como topografia, mecânica dos solos,
que, assim, para mim são, fazendo já uma relação, os melhores amigos de um engenheiro que trabalha com infraestrutura são o topógrafo e o pessoal do laboratório. Então, assim, eu vejo assim, sem esses dois profissionais do meu lado numa obra, é praticamente fazer um prédio, como eu posso dizer, como se fosse sem projeto. Eu fosse levantar com uma base empírica. Então, assim, é de extrema importância essas áreas de topografia e mecânica dos solos para eu poder conhecer as características do solo com que eu vou trabalhar nessas obras. Seja uma obra de terraplenagem, uma pavimentação ou até mesmo contenção. E o que que você julga como um ponto importante numa obra que você precisa executar uma terraplanagem? Onde pode acontecer assim a pior falha e gerar o maior prejuízo? Então, ocorre assim que essa parte justamente da gente conhecer o material com que nós vamos trabalhar. Ou seja, e às vezes há falhas nessa etapa, principalmente no projeto. Às vezes o projetista ele faz o projeto de terraplenagem levando em conta só a topografia, onde ele vai apenas verificar a situação de corte a aterro, os volumes a serem trabalhados nessa obra, e esquece de fazer justamente a análise geotécnica do material, para ver qual vai ser a capacidade de carga desse material, qual vai ser a granulometria desse material, os índices físicos do material com que nós vamos trabalhar. Então, assim, de extrema importância quando quem trabalha com infraestrutura, quando for começar, se seja para fazer um projeto, ou seja para executar, ele fazer os ensaios antes, quando for fazer o projeto, e quando for executar a obra, quem for executar a obra, também fazer os ensaios para confirmar os dados que foram usados no projeto, para evitar problemas futuros. Então, Uhum. assim, eu vejo assim, infelizmente, a gente ainda na engenharia, posso dizer aqui no Amazonas, e acredito que também no Brasil inteiro, há uma deficiência do engenheiro andar lado a lado com o laboratório. E é de extrema importância isso. Às vezes, na engenharia, a gente só dá importância para o laboratório do laboratório ensaio tecnológico de concreto, É, esquecendo o laboratório, os ensaios tecnológicos de solo, os ensaios tecnológicos de uma mistura asfáltica. No caso de estruturas metálicas, se fazer o ensaio de líquido penetrante, o teste de líquido penetrante para ver como é que ficou a qualidade da solda na estrutura metálica. Então, assim, eu vejo que é de extrema importância para qualquer obra, seja de infraestrutura, construção civil, a gente está sempre junto ao laboratório, que é o que vai nos dar respaldo da qualidade do serviço executado. com certeza. E aí também, para a área, né, de construção leve, se a gente for levar em consideração fundação, que é um item importantíssimo, às vezes não fazem a prova de carga. Então Sim, seria equivalente, né? Trazendo aqui para a realidade e da eu posso educação. dizer assim que aqui na minha experiência profissional, só que ainda foi como estagiário, eu só acompanhei uma obra que executou teste de carga na fundação do empreendimento, que foi aquele shopping no bairro da Ponta Negra, aqui em Manaus. Quem Sim, está indo em caminho a Ponta Negra. Eu tive a oportunidade de estagiar, inclusive, na empresa que executava as fundações do empreendimento. Então, lá foi exigência do gerente. empreendedor, do dono do Tá. empreendimento, que fosse realizado o teste de carga, até porque eram investidores de fora daqui de Manaus. E aí já traz essa rotina de fazer os Sim, ensaios e pedir, naturalmente. Bom, ainda sobre esse assunto de terraplanagem, outro ponto que eu acho que se faz importante na infraestrutura é a sondagem, né, do terreno. sim, Porque tem muito profissional que não consegue interpretar um relatório de sondagem. Às vezes não sabe nem sim, que ponto está o nível do lençol freático e isso é muito prejudicial, porque as patologias vão surgir daqui a 2, 5, 10 anos e você tem compromisso com isso, né? Se a gente levar em consideração a NBR 15575, você tem obrigatoriedade em relação à garantia que varia, sei lá, 2, 15, 10, 20 anos.
e você responde por isso judicialmente. Se você não fizer por bem, você vai fazer por mal. Nossa RT está aí para comprovar Sim. nossa responsabilidade. Então, cada profissional ele tem que saber do material que está disponível para ele analisar e realizar o trabalho com o maior cuidado possível, ou se aventurar e realizar a obra de qualquer jeito, sem fazer as análises necessárias, e correr o risco de ter um prejuízo futuro, às vezes muito pior do que o custo de você fazer um ensaio, fazer um teste, uma prova de carga e um Sim, relatório de sondagem. inclusive, nessa parte de infraestrutura, quando nós trabalhamos com, no caso, construção de estradas, é importante que sejam realizadas sondagens no eixo do corpo estradal, para a gente saber justamente a capacidade de carga do nosso subleito. No caso também de, quando nós formos falar mais daqui a pouco das obras de contenção, é importante também a gente ter uma sondagem, conhecimento de sondagem, principalmente quando for na área do pé e da crista do talude, para que a gente possa depois fazer análise geotécnica, fazendo o nosso relatório de estabilidade de taludes, Sim. para a gente poder propor para o cliente qual o tipo de contenção que a gente vai executar para ele. Correto. Antes da gente chegar nesse ponto, que já é um pouco mais avançado, Sim. vamos segurar um pouquinho a ansiedade da galera aí em saber mais sobre o assunto. Eu queria que você citasse rapidamente os tipos de pavimentação existentes e caracterizasse eles superficialmente. Eu sei que a gente não tem tempo de tratar isso detalhadamente, mas para que todos possam, pelo menos, ter uma noção dos tipos de pavimento que estão à nossa disposição. Sim, no caso os tipos de pavimento que nós temos hoje, se restringe apenas a dois tipos. Antigamente havia a classificação de três tipos. Hoje é o pavimento rígido, onde é executado placas de concreto de cimento Portland, e o pavimento flexível, que é quando nós fazemos o revestimento com massa asfáltica, seja o concreto betuminoso usinado a quente, areia asfalto usinada a quente, ou então um tratamento superficial. Pode ser o TSS, TSD, TST. E antigamente tinha a classificação do pavimento semirrígido, aonde ele considerava que uma das camadas do pavimento seriam executado uma mistura solo-cimento. Às vezes tinha o pavimento semirrígido invertido, onde a camada de tratada com cimento era a camada de subbase. Mas acaba que como esse pavimento semirrígido, o revestimento dele era executado com massas asfálticas, seja um CBUQ, um AUQ, um TSS, TSD, ele hoje, muitos autores já classificam apenas como pavimento rígido e pavimento flexível, aonde para quando a definição de qual método vai ser utilizado depende de várias análises que não dependem do executor, e sim do projetista, onde ele vai levar em conta o volume de tráfego, ele vai levar em conta a viabilidade econômica, porque o pavimento rígido e o pavimento flexível, cada um tem os seus pós e seus contras. E também a geometria do local. E também a disponibilidade de material para fazer cada tipo de revestimento. Ainda mais aí na sua região, né, que o acesso é muito difícil, muito restrito em determinadas épocas do ano. Sim, e também aqui, por exemplo, aqui na nossa região, fazendo só para o pessoal que não é daqui do Amazonas saber, o metro cúbico da brita aqui em Manaus, hoje, atualmente, o preço de mercado está aí flutuando entre 120 a 130 reais o metro cúbico. Porque aqui a gente tem muita dificuldade em ter jazidas de brita. Hoje as nossas jazidas elas ficam localizadas a partir de 180 quilômetros de Manaus por estrada, o que inviabiliza por conta do transporte, que acaba sendo no transporte rodoviário, encarecendo muito o valor, influenciando muito nesse valor, ou então alguns quilômetros fluviais de Manaus, no Alto Rio Negro, subindo aqui a montante do Rio Negro aqui, que é o rio que Manaus fica à margem. Agora, em relação a esse transporte fluvial, você pode utilizar ele todo ano ou tem um período que você não consegue trafegar?
depende da cidade que nós vamos trabalhar. Que assim, aí na Bahia, no restante do Brasil praticamente todo, que é ligado a estradas, a mobilização e transporte é tudo feito à via terrestre, É. com a utilização de caminhões, caminhões biarticulados. Então, aqui, praticamente, no estado do Amazonas, são 62 municípios, dos quais apenas 12 são ligados via terrestre à capital Manaus, sendo que alguns desses municípios ficam a mais de 800 quilômetros terrestre de Manaus, só que uma estrada sem condição de tráfego. Às vezes acaba sendo mais viável a gente fazer a mobilização, o transporte de insumos para uma cidade dessa via fluvial do que via terrestre. Até porque na via fluvial, como a gente sabe, no transporte fluvial, a gente consegue trazer muito mais volume de carga do Uhum. que a gente traria no via terrestre. Entendido. Bom, tem também a questão das estradas vicinais, né? Que Sim. são as próprias estradas de terra, vamos assim dizer. Existe algum cuidado que é preciso ter quando são feitos, quando se opta por esse tipo de pavimentação? Sim, a maioria das estradas vicinais, elas ligam estradas arteriais a pequenas comunidades ou propriedades. Então, assim, quando se é necessário a execução de uma estrada vicinal, mais uma vez vai entrar em conta essa viabilidade econômica, onde vai ver, fora a viabilidade econômica, o volume de tráfego também. Então, assim, dependendo da situação, do volume de tráfego, não compensa a gente, no caso, executar um revestimento em uma estrada vicinal. Apenas a gente faz um tratamento de base e após isso podemos fazer uma imprimação para poder, com essa imprimação, a gente permeabilizar e proteger essa base de infiltrações. E, posteriormente, como tem mais um jargão de campo também, como se fôssemos executar um lastro de areia ao longo dessa base, dessa vicinal e, como fala no campo, salgar o pavimento. Então, assim, essa parte das estradas vicinais devemos também ter cuidados com a execução, até porque elas vão servir de via, fugiu a palavra agora, mas ela vai ter o tráfego de pessoas e pode ocorrer acidentes também. Então, assim, tem que ter o cuidado e, claro, fazendo todas as análises em relação, usando a topografia no caso, mais uma vez a gente tem que vir, porque nessa parte de estradas tem que ser sempre levado em consideração a segurança e o conforto do usuário. E a gente tem que sempre manter ali numa linha tênue entre segurança e conforto, onde a gente não pode deixar a segurança de lado por causa do conforto e vice-versa. A gente tem que sempre procurar manter no traçado da nossa via, seja uma vicinal, seja uma estrada, justamente ali a linha tênue entre o conforto e a segurança do usuário. É. E assim, o que eu vejo também como solução a essa estrada vicinal é quando você não tem muito recurso, né? Porque nem Sim, sempre a via ela é economicamente viável de ser executada. Então, o governo federal, o governo estadual vai avaliar a necessidade, a demanda normalmente solicitada pelas pessoas que precisam utilizar, né, a via terrestre para escoamento de produção. E quando eles não sentem essa necessidade, que é apenas para atender ali, a população local, a comunidade local, eles tentam dar uma solução que tenha um custo menos elevado. Então, essa seria uma solução? A gente poderia interpretar assim? sim. Ok, Então, obrigada. as estradas vicinais também acabam de sendo de muita importância, principalmente para os produtores rurais, que é através delas que eles fazem o escoamento da sua produção. Como eu falei, às vezes elas ligam apenas pequenas propriedades de produtores rurais para uma estrada arterial que vai ligar as cidades, para que eles possam escoar a produção deles. Uhum. Ok, esclarecido. Ainda sobre essa questão com cuidado, não só em relação a essas estradas vicinais, mas aí eu acho que tem uma aplicabilidade maior
nas rodovias, essa questão que às vezes é não levada em consideração da drenagem, do sistema de drenagem. Muitas vezes eles são feitos e às vezes são feitos de forma incorreta e ao invés de auxiliar acaba atrapalhando e às vezes gerando até um acúmulo de água em determinado local que pode gerar acidente e até danificar a própria via, né, pela pressão da água, tentativa de permear se não tiver com uma impermeabilização bem feita. Você poderia esclarecer um pouco disso para a gente? Sim, a gente pode dizer que na área de infraestrutura, principalmente na execução, no quem trabalha com estradas e sistema viário, hoje o nosso maior inimigo, ainda mais aqui no estado do Amazonas, que nós temos 7 a 8 meses de incidência de chuva, é justamente a água. Então, assim, não adianta a gente fazer o melhor aterro, o melhor material, executar um pavimento com reforço subleito, subbase, base, conforme a norma, sempre tendo os parâmetros exigidos de índice de suporte Califórnia do meu reforço, da minha subbase, da minha base, ter um bom revestimento do meu pavimento, se eu não tenho a minha drenagem bem executada. Porque como toda essa minha estrutura de pavimento ela é executada com solo, a água facilmente ela acaba destruindo. Tanto que nós temos várias incidências de problemas de erosões em estradas, justamente em pontos de drenagem. E às vezes drenagem mal feita, seja um bueiro que não recebeu manutenção ao longo da sua vida útil, Ou foi seja uma escada subdimensionado? foi subdimensionado, uma escada hidráulica para dissipar a água da drenagem superficial. Às vezes ela não recebe também manutenção, acaba se danificando e acaba criando as vossorocas, principalmente quando trabalhamos em área de aterro e grandes aterros com taludes altos. Se a escada hidráulica ocorrer algum problema com ela, ela pode acabar aí criando uma vossoroca e, e danificando toda a estrutura da minha rodovia, desde da minha, o corpo todo o corpo todo do meu aterro até minhas camadas de base e principalmente o meu revestimento, causando um grande prejuízo material pela estrada, pelo que ocorre nesse trecho, como até ocorrendo risco de vida para quem está trafegando no momento de um desmoronamento desse, por exemplo. Sim. Então, assim, e levando para a parte de infraestrutura urbana, há uma necessidade muito grande também da execução da drenagem, principalmente da drenagem superficial. Porque a drenagem superficial ela vai completar aquela estrutura do pavimento, onde ela vai impedir com que a água que ela sai ali no bordo da pista, ela infiltre para debaixo do revestimento e infiltre na base, saturando aquela camada e vindo trazer, criando Alterando, né, defeito. a característica do solo. Sim, alterando, aumentando o grau de umidade, que vai aumentar o índice de vazios, e aí vai perder justamente toda Resistência. aquela característica estrutural com que ele foi projetado e foi projetado e foi construído. Exatamente. Sentiram aí a necessidade de estudar, gente? E mudando um pouco de assunto, indo para a parte de contenção. Sim, Eu sei que a gente não vai poder falar de todas aqui, né? Todas as soluções que existem, mas eu acho que em se tratando de infraestrutura e obras de rodovia, a gente verifica mais a presença de contenções com talude, né? Ou sim, condições tipo talude e às vezes um muro de arrimo ou gabiões, né, que auxiliam também ali a construção das pontes de uma sim. forma mais Então, simples. Eu queria que você esclarecesse um pouco essa situação para todo mundo. então, tudo depende daquela situação que a gente falou no início, quando nós fazemos a sondagem, que nós vamos ver justamente qual a necessidade que
que a gente vai ter para poder solucionar um problema de uma instabilidade de um talude. Então, a gente precisa fazer uma sondagem em crista e pé de talude para poder a gente conhecer todas as características daquele material, a resistência daquele solo. Então, a gente vai poder ver, propor para o cliente quais as soluções que nós podemos dar para ele. Claro, mais uma vez, trazendo também a questão da viabilidade econômica. Mas, assim, usualmente em estradas, a gente vê muita execução de muro gabião, muros de gabião, que ao meu ver, eu acho bom, assim, é uma boa solução, porque acaba sendo uma solução rápida. Ela pode não ser tão barata, mas acaba sendo assim bem rápida, ainda mais quando nós temos problema de um problema assim que temos que resolver rapidamente para que evite um desmoronamento, uma erosão maior. Então, assim, eu acho prático a execução de gabião, mas há vários outros tipos de contenção. Como você falou, muro de arrimo, podemos fazer cortina atirantada e entre outros vários tipos de contenção que existem aí na engenharia geotécnica. E essa questão do custo é muito relativo, né? Tem a questão da demanda, da necessidade, da urgência, e tem também a questão da praticidade e da disponibilidade de recurso no local. Então, não é só o custo em si que tem que ser avaliado, porque de repente até uma solução que seja normalmente mais barata, em determinado local você não tem disponibilidade, então para você trazer aquele insumo para executar, acaba inviabilizando. Sim. Ok, professor. E por fim, eu gostaria que o senhor fizesse alguns comentários sobre a questão das obras de arte corrente, das pontes, enfim, fica à Sim, vontade. principalmente em obras de estradas, temos os cursos d'água, que é inevitável a presença deles ao longo de um corpo estradal. Então, assim, a solução são as pontes. Então, assim, tem várias soluções eu já trabalhei em obras de execução de algumas pontes. Pontes em concreto, a estrutura completamente em concreto. Pontes em gabião, onde a contenção dessa ponte é feita com muro de gabião. E a laje é simplesmente uma laje apoiada sobre cada bloco, cada contenção dessa de gabião. E pontes mistas, onde se faz uma cortina de concreto armado, as vigas de estrutura metálica e a laje já faz também de concreto armado, fazendo uma estrutura mista. Claro, até nas pontes, a gente precisa também ter a sondagem da área da ponte para ver se a gente pode fazer uma fundação rasa ou a necessidade da execução de estacas, dependendo da resistência do solo onde vai ser implantada a ponte. Entendi. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Sim. Eu vi aqui que tem algumas perguntinhas, eu vou listar e se o senhor tiver condição de responder, a gente pode fazer Sim. algumas explanações aí pro pessoal. Deixa eu ver aqui a pergunta. Peraí, só um minutinho. Marcos está perguntando: qual a perspectiva de mercado para os recém-formados que querem atuar nessa área, considerando o mundo pós-Covid? Então, acaba que a gente ainda está numa incógnita muito grande com a questão da pandemia. Até porque essa área de infraestrutura, ela praticamente, podemos dizer que 90% do mercado é o mercado público, onde o nosso contratante são os governos, seja municipal, estadual ou federal. Então, assim, a gente tem que esperar e torcer para que haja o retorno da economia e do planejamento, a necessidade dessas obras até para movimentar a economia, que praticamente a nossa área é um dos propulsores da economia. É só a gente ver quando há uma crise econômica, a primeira área afetada é justamente a construção civil, a área de obras. E, ao mesmo tempo, quando a economia ela está dando sinais de melhora, a primeira área a sentir os Finalizar, né? sinais da melhora econômica é justamente também a área da engenharia civil como um todo, seja o mercado público como o privado. Então, assim, eu acredito que quem queira se inserir no mercado de infraestrutura, mesmo após o Covid, é justamente a busca de conhecimento e estar sempre inserido nesse meio,
procurando saber quais soluções, entender do assunto e saber o que ele vai trabalhar, o que ele vai tratar com o cliente, seja um cliente privado ou público. Eu acho também que participação em seminários, congressos, não agora, né, gente, que a gente precisa ficar em casa, mas quando retomar as atividades, os Mas congressos, as palestras, mas acho está que vai. tendo muitos seminários também online aqui É, no Brasil todo. Então, assim, é uma forma de quem tem curiosidade quem tem curiosidade de trabalhar, começar a ver, assistir, acompanhar esses congressos, para começar a ele se interessar e às vezes a pessoa, ela sabe, ela tem uma afinidade, mas ela nunca se procurou, nunca se atentou, então ela praticamente ela perde tá no escuro, essa... Oi? tá no escuro. Sim, ela Perde a fica no escuro. chance. Sim. É Então, verdade. assim, eu acredito que o profissional que queira se inserir nesse pós-pandemia, ele ainda mais tem que... É do querer do profissional mesmo, ainda mais como eu falei, que eu acho uma característica muito importante a proatividade. Sim. É isso aí em qualquer área, não só de infraestrutura. Sim. Bom, Beatriz pergunta sobre a baixa vida útil da pavimentação geral no Brasil. Podemos julgar pela falta de fiscalização dos órgãos competentes, má execução ou baixa qualidade de materiais? Eu acho que é tudo junto. Então, assim, a gente entra e essa pergunta dela, a gente pode dizer até que é um tanto quanto polêmica, É, porque assim, acaba que há questões, principalmente políticas, onde se a gente for entrar no mérito no Brasil, a gente tem um monopólio da produção do insumo, o principal insumo, no caso, para executar o pavimento asfáltico, que é o CAP, o cimento asfáltico de petróleo, onde ele é produzido única e exclusivamente pela Petrobras, que é do governo. E o faturamento da Petrobras com a venda do betuminosos, dos ligantes betuminosos, ela corresponde a 2% do faturamento da Petrobras. Aonde, para quem trabalha com pavimentação, corresponde a 80%, 90% do sucesso e insucesso dessas empresas. Então, assim, a gente começa nessa situação que, infelizmente, a gente fica na mão apenas de um fornecedor de ligante asfáltico. Sem contar outra situação, que é que a classificação desse CAP no Brasil é praticamente que diferente do restante do mundo. Nós fazemos a nossa classificação de acordo com a penetração e não com a análise de viscoelasticidade desse material, no caso CAP. Aí a Petrobras, ela como justificativa, ela diz que ela diminui a porcentagem de impurezas no material. Mas como ela faz essa classificação através da de penetração, que acaba que ela, apesar dela ser penetração, ela não tem a precisão se ela fosse analisada através de ensaios de viscoelasticidade. Então, assim, o principal problema é esse. Até porque o, a vida útil dos pavimentos, em tese, pavimento flexível, ele deve durar 10 anos. E o pavimento rígido durar de 20 a 30 anos, que é uma diferença, já é uma, como eu comentei mais cedo, uma diferença entre o pavimento rígido e o flexível. Quais são elas? Os pós e os contras, a gente falando agora. O pavimento flexível, ela tem uma tecnologia, principalmente no Brasil, mais consolidada. Nós temos empresas que têm os equipamentos e a mão de obra para a execução desse pavimento flexível. Mas, em compensação, é uma manutenção, ela exige maior manutenção, ela é mais suscetível a defeitos, falando de uma forma de estruturas, patologias, mas na parte de pavimentação a gente chama mesmo de defeito do pavimento. Ela tem incidência maior de defeitos, como trincas por fadiga, deformação permanente na trilha das rodas e as panelas, que são os buracos. Então, assim, como ela tem maior incidência de defeitos, ela acaba tendo a necessidade de haver mais manutenção. Também o pavimento flexível, comparado ao rígido, ele é mais escorregadio quando molhado e tem uma menor reflexão de luz.
o que faz necessário, em estradas, a gente vê muito o que chama de olho de gato, a iluminação retroflexiva nas estradas. Em compensação, o pavimento rígido, ele exige menos manutenção, mas o principal ponto negativo dele é o elevado custo. Eu acho que não é nem só a questão do elevado custo, eu acho também que a questão da manutenção dele é um pouco difícil, porque você não consegue recuperar um trecho, você tem que remover a placa Sim, inteira para tem que substituir, remover né? uma área significativa para poder fazer o reparo. Diferente de uma operação de um remendo profundo ou tapa-buraco num pavimento flexível. E em relação ao pavimento flexível, o que eu percebo também é que você consegue reaproveitar todo o material e usar ele como agregado na própria Sim, recomposição sim, do asfalto. Só que no pavimento rígido a gente não consegue fazer isso, a gente perde a placa, né? Ele não sim. consegue ser reaproveitado. Pode aproveitar, mas também é um custo alto a É, gente inviabiliza. brintar também essa placa que foi removida para também usar como material para fazer uma reciclagem da nossa camada de base. Mas, como você falou, no pavimento flexível, quando nós fazemos uma manutenção, a gente pode prezar o material e voltar a utilizar ele também. Entendi. Ó, o engenheiro Danilo está perguntando: manutenção tapa-buraco com asfalto a frio tem a mesma resistência? Eu trabalhei pouco com asfalto a frio, minha experiência prática é muito pouco, mas o que eu já vi é a mesma resistência. O que muda justamente no asfalto a frio, o asfalto a frio que eu trabalhei, ele era da seguinte forma, ele era usinado na mesma usina do asfalto a quente, só que durante o processo era acrescentado o aditivo, aonde esse aditivo, aquela massa ela podia esfriava, óbvio, ela podia ser até molhar. Esse aditivo, ele só iria começar a reagir quimicamente e dar a pega dele quando essa massa ela era compactada. Então, assim, para pequenos remendos, e principalmente pequenos remendos, e principalmente se não tivermos a possibilidade, for inviável economicamente a mobilização de uma usina, pode ser sim uma opção a gente trabalhar com asfalto a frio. Entendido. Bom, o engenheiro Vitor Andrade, seu conterrâneo aí, ele está perguntando se por acaso existiu alguma outra solução que foi cogitada na época da execução da ponte sobre o Rio Negro. A Ou não, solução mais essas. para É, quê? Ah, é, tá. ele comenta o seguinte, que ela foi feita estaiada, né, de forma estaiada, e se Sim. teria alguma outra solução que tinha sido estudada na época para executar que não fosse essa que foi aplicada, que é linda, por sinal, né? Eu adoro aquela ponte. A gente vê, é uma obra linda, mas, por exemplo, como você perguntou, da questão de mobilização de transporte fluvial ao longo do ano. Algumas regiões, o rio seca a um ponto que perde-se o calado das embarcações e a solução dada para que continue o transporte fluvial é diminuir a capacidade de carga das embarcações. Ocorre que a parte estaiada, onde se deixou um vão, tá até aqui online o meu amigo Elton, que eu Eu tô fui vendo, ele tá estagiário dele, comentando aqui. e eu estagiei no setor de qualidade da obra da ponte. E ele era um técnico, ele é técnico de qualidade, de obra de qualidade. Aí ele está até aqui comentando que o trecho estaiado tem 400 metros. Só que tem um pequeno erro, vamos dizer assim. O canal do rio, que é justamente aonde a maior profundidade do rio e aonde quando se define as hidrovias, os canais da hidrovia, é por lá que há a navegação. Os canais do Rio Negro, eles estão próximos à margem. E aí Então, você assim, utilizou a base lá e impediu, sim, então, estreitou mas a assim, área. há poucos casos de navio que necessitem passar por debaixo da ponte. Acaba que as embarcações pequenas, as regionais, os barcos regionais, lanchas, jet skis, Não eles sofre. conseguem, não há problema para isso. Mas assim, a ponte ela tem, se eu não me engano, são 3.590 metros de extensão. E essa é a menor extensão de uma margem à outra
Meu Deus. na área, na região frente a Manaus. É a menor largura do rio. Meu Deus do céu. Eu perguntei uma vez a algum aluno, quando eu fui dar aula lá em Manaus, qual era a extensão daquela ponte. Não souberam me precisar, não sabia. 3.500, 4 quilômetros. Então, aquele trecho que não, é o mais é curto, menos de 4 tem. quilômetros. É Meu Deus, 3.590 metros. é enorme, é água que não acaba mais Sim. ali. Se eu não me engano, são 74 pilares. Impressionante. Quanto tempo durou aquela obra? Ela durou de 2008, acho que até 2012. Foram 4 anos. E alguns aditivos de valor. Não faço ideia. Ela foi governo federal, com apoio do governo Ela federal, foi parceria foi, público-privada? foi governo estadual. Ah, estadual? Foi governo estadual. Mas tinha também emendas parlamentares, com certeza, por conta do valor, que terminou em mais de R$ 1 bilhão. O Elton está aí até corrigindo que a extensão correta é 3.560 metros. Se você falar qualquer coisa errada, ele vai consertar. 3 anos, ó. 3 anos 13? especificamente. Tudo bem. Bom, alguém tem mais algum questionamento para fazer? Nosso bate-papo está maravilhoso, mas eu também não posso me delongar aqui. O professor precisa cuidar da filhinha maravilhosa dele. Sim. Então, outra coisa também que a gente pode falar, Monique, para comentar, pontuar, é também quando a gente fala da questão de aeroportos. Hum, A pavimentação em pistas de aeroportos, aonde acaba que a gente tem a execução tanto de pavimento flexível como rígido, em grandes aeroportos. Em pequenos aeroportos, praticamente não há necessidade, pode ser feito única e exclusivamente só com pavimento flexível. Mas em grandes aeroportos, a gente tem a incidência da execução dos dois pavimentos. Nas cabeceiras da pista, que é justamente onde o avião ele vai parar para poder sair da inércia ali e levantar voo, onde normalmente na cabeceira da pista ele alinha na pista e meio que ele praticamente fica parado ali. Nas cabeceiras dos grandes aeroportos, ela é executado um pavimento rígido. Ao restante da pista, após a cabeceira no meio, já pode ser pavimento flexível. A pista de taxiamento também, ela pode ser feita em pavimento flexível, mas o pátio de aeronave, onde a gente fica, as aeronaves ali, elas param para que seja feito o embarque e desembarque, pelo peso também das aeronaves nos grandes aeroportos, ela também necessita ser de pavimento rígido, E o por conta atrito, da né, maior resistência. das rodas também com a superfície pode gerar algum dano. Sim. Até porque o pavimento rígido ele é ideal para áreas de onde serão feitas manobras em baixa velocidade, ainda mais com veículos tipos super pesados, como no caso do aeroporto onde vamos receber, por exemplo, Boeing, Airbus. Então, assim, há necessidade realmente da execução do pavimento rígido nas cabeceiras e no pátio de aeronaves. Eu não vou nem longe. A gente teve uma época aqui em Salvador que eu percebia que nos pontos de ônibus, onde a pavimentação era flexível, você via o asfalto meio que parecia que ele escorria e subia, assim, sabe, É para a porque lateral, por conta é que das nas pistas, frenagens, da sim, movimentação do ônibus, né, do peso do ônibus. no aeroporto de Salvador, inclusive, quando a gente está, após a gente passar ali no túnel dos bambus, a Hum, gente vê ali dá para ver a pista, a extensão da pista toda. Só que assim, as pessoas, os leigos principalmente, quem não trabalha com engenharia, tem a visão de que a pista do aeroporto ela é plana, extremamente plana, nivelada. E ela não é, ela também tem a concordância vertical ao longo dela. Tanto que uma das regras no dimensionamento das pistas de aeroporto é que o avião tipo, a aeronave tipo, que é tido para dimensionar aquela pista, o piloto na cabeceira da pista, no momento ali onde ele alinha para fazer a decolagem, ele tem a visão da metade da pista até a metade da pista. É uma das regras que há, só que essas regras, elas já, aqui no Brasil, mesmo aqui no Brasil nós não temos normas, seguimos todas as normas internacionais que são utilizadas no mundo todo. Então, assim,
essa ondulação que a gente vê, principalmente no aeroporto de Salvador, é justamente essa concordância vertical da pista do aeroporto. Isso. E o que eu tenho visto aqui ultimamente é que para evitar essa deformidade na superfície, eles estão substituindo o ponto onde o ônibus ele estaciona para saída e entrada de passageiro, ele trocou por uma pavimentação rígida para que não aconteça esse desgaste Sim, e esse dano na superfície. aqui em Manaus, nas rotatórias, que aqui em Manaus popularmente se chamam de bola, né? A bola, que é uma rotatória que em Manaus a população chama de bola. Foi uma solução que a prefeitura encontrou para melhorar a trafegabilidade. Antes dessas rotatórias, quem quiser fazer um retorno eu estou vindo nesse sentido e eu quero voltar no sentido oposto nessa via que eu estou. Para não ser necessário eu pegar o trânsito todo e entrar ali na rotatória, fizeram pequenas alças de acesso, de retorno, pequenas alças de retorno. E como nessas alças de retorno, às vezes também caminhões pesados fazem esse retorno, essas alças de retorno que foram executadas aqui em Manaus se utilizaram também de pavimento rígido. E também onde a gente vê muito pavimento rígido são nas docas de empresas. Eu vi aqui um comentário deixa eu ver, da Ava. Ela falou que vazamento de óleo de ônibus também afeta o asfalto. Não só o vazamento de óleo de ônibus, até mesmo porque o óleo diesel ele é reagente com o CAP e acaba ele danificando e diminuindo a vida útil daquele pavimento, daquele revestimento, por conta da reação que ocorre entre o diesel e a massa asfáltica. Tanto que o ideal, quando se vai executar o revestimento asfáltico, tem que ser lubrificado os equipamentos que vão fazer a compactação e adensamento dessa massa asfáltica. E, às vezes, algumas empresas ela acabam usando o óleo diesel, que realmente ela lubrifica e evita com que a massa asfáltica ali grude no equipamento, danificando ali o equipamento. Mas o ideal é que para essa lubrificação se utilize óleo mineral. Hum. Assim, Uma curiosidade que eu lembrei aqui agora. Tem alguma dica que você dê, alguma especificidade na hora de executar a imprimação de um pavimento flexível? a imprimação ela tem a taxa, tudo normatizado também, onde a taxa de imprimação a gente tem que utilizar 1,2 litros se eu não me engano, agora que eu confundi, se a imprimação ou a pintura de ligação é 1,2 litros por metro quadrado. Então, assim, o ideal é que seja um bom operador ali, para que, e sempre também, principalmente quando for no corpo de estrada, a gente não pare de imprimar no bordo da pista. A gente tem que passar um pouco dela também. E às vezes é um erro que há em orçamentos, no caso, quando a gente vai ver para o lado do orçamento, que há necessidade da gente fazer essa imprimação mais 50 centímetros após o término ali da Uma pista, do margem de bordo da pista. segurança, invadindo Sim, já o orçamento, no caso de sim, estrada. até porque a imprimação ela é justamente para proteger a base ali, ela vai impermeabilizar a base. Porque a imprimação serve para impermeabilizar a base e após após a cura da imprimação, quando se vai executar o revestimento, a aplicação da pintura asfáltica com emulsão. E como o Elton mais uma vez aí colaborando aí na live, também essa parte a gente precisa ter o laboratorista também para poder garantir a qualidade no caso da imprimação, a qualidade do CM que a gente está usando, e na pintura de ligação, a qualidade da emulsão que a gente está utilizando. Mais assim, do início ao final, para a gente ver a importância do laboratorista numa obra. Elton, eu vou te convidar para uma live. Eu digo, o Elton, assim, eu aprendi muita coisa com o Elton, principalmente nessa parte de estruturas, porque na obra da ponte,